E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos seguindo então com o nosso projeto do Workers, nossos services. Concluímos então o nosso produtor, nosso producer. Então a gente vai preparar agora o caminho para a gente implementar o nosso consumidor. Só que para isso a gente vai precisar criar alguns outros projetinhos para auxiliar o nosso consumidor. Porque afinal de contas, o que ele tem que fazer é guardar os dados no banco de dados. Então a gente precisa criar a camada que vai tratar essa parte do banco de dados. Tá certo? Então vamos lá. Dentro aqui de componentes. Então a gente vai criar um outro projeto aqui. Vou adicionar um new project e a gente vai quebrar ele em, em algumas aulas aqui para poder implementar essa infraestrutura aqui, tá? A gente vai quebrar em 3 aulas para não ficar muita coisa num vídeo só, tá? Então vamos criar uma biblioteca, class library. A gente vai copiar aqui o nome da nossa solução, trabalhando com workers, e a gente vai ter aqui o nosso, vai ser uma infraestrutura e a parte de dados da infra, tá? Infra.data. Então vou avançar, pedir para criar o projeto. Beleza, projeto então criado, ele cria essa classe 1 aqui de exemplo, a gente pode excluir ela, fazer um delete. Então já vamos resolver as dependências que a gente vai precisar para esse projeto, tá? Botão direito então no projeto, gerenciar os pacotes aqui do Nugget. Deixa ele carregar pra gente aqui. Vamos aqui em Browse, para ele carregar pra gente as opções que a gente tem, né, para instalar os pacotes. E a gente vai basicamente instalar o pacote para trabalhar com a extensão de configuração, que a gente vai precisar acessar o arquivo de configuração para pegar a nossa connection string. A gente vai precisar da biblioteca para poder manipular o banco de dados. E a gente também vai precisar. A gente vai manipular o JSON também, tá? Então vamos por partes. Primeira coisa, você vai colocar extensão, configurações, abstrações, tá? Microsoft Extensions. Deixa eu só ver se consigo abrir aqui um pouquinho mais. Aqui. Microsoft Extensions Abstractions. A gente pode pegar a última versão aqui. Para ele instalar. Vou confirmar. Opa, na verdade aqui ele cortou um pedacinho. Esse cara não, é o de cima, né? Opa, Microsoft Extensions Configuration. Boa. Agora eu posso pedir aqui para instalar, confirmar. Ele não deu nenhum problema. Beleza, foi instalado. O próximo vai ser aquele pacote do Newton Soft JSON para a gente manipular arquivos JSON, tá? Então, Newton Soft.json. Pode instalar aqui a última versão dele também, sem problemas. E ele também instalou bonitinho. Por fim, a gente vai usar aquela biblioteca system.data.sql client. A gente vai fazer o acesso a dados usando a biblioteca aqui da Microsoft para fazer o acesso, o full, né, o clássico. Então a gente não vai usar o Entity Framework nesse projeto, tá? Então a gente vai simplificar e usar o System Data. Beleza, fez a instalação. Então só para validar que está tudo instalado corretamente, você vai vir aqui, ó, no projeto, independências, olhar nos pacotes se eles aparecem aqui, tá? Se apareceu porque ele instalou bonitinho, ele mostra a versão de cada um. Show de bola, pacote. Então minhas dependências foram configuradas. A gente vai criar agora a estrutura de namespaces que a gente vai usar aqui para esse projeto de infradata, tá? Então eu vou colapsar tudo. Componentes infra.data. Então você vai criar aqui, ó, botão direito, adicionar uma nova pasta, new folder. Então a gente vai ter uma pasta de conexões, connections. A gente vai configurar isso nessa aula, ou nesse vídeo, né? Nesse vídeo, ó. A gente vai ter a parte de gerenciamento de arquivos, File Manager. Isso a gente vai fazer num vídeo futuro. Porque basicamente ele vai funcionar assim: ele vai manipular os dados, né? O meu arquivo ele vai mover o que já foi processado. Na verdade, vai pegar o que tem que processar, terminar de processar e vai mover para a pasta de processados.
Isso a gente vai fazer depois, mas já vamos deixar a estrutura criada. Eu vou ter também os meus repositories, que vai ser onde vai ter a minha classe que vai manipular os dados mesmo do banco. E por fim, a gente vai ter uma outra pastinha auxiliar aqui que eu vou chamar de queries. Vai ter as nossas consultas SQL, vai ter as nossas operações para fazer o cadastro e também fazer as pesquisas que a gente precisar. Boa. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui em Queries, a gente vai definir as consultas SQL que a gente precisa para poder guardar todas aquelas informações do cliente e todas aquelas outras tabelas auxiliares. Documento, e-mail, endereço e telefone. Tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou clicar aqui no botão direito em Queries, vou criar uma nova classe, um novo item. Eu vou chamar ela de TSQL, ó. TSQL. E aqui eu vou definir quais serão as consultas que a gente vai abordar na nossa aplicação. Então aqui ela vai ficar assim, ó. Eu vou alterar, não vai ser uma classe, vou mudar ela para pública e eu vou trabalhar com uma enumeração, tá? Aquele enum. E aqui a gente vai ter então, basicamente um cadastro de cada uma daquelas entidades. Então eu vou chamar aqui, ó, de cadastro de cliente, cadastro de documento, cadastro de e-mail, endereço e telefone, tá? E eu vou fazer a parte do cadastro do endereço, eu vou colocar duas opções, porque eu posso fazer o cadastro do endereço. A gente tinha aquele campo do complemento, então eu posso fazer o cadastro informando o complemento ou não. Então a gente vai validar, se tiver complemento, a gente inclui aquela coluna, senão a gente faz sem o complemento. Nos nossos exemplos lá, o cadastro que a gente testou, a gente fez sem o complemento. Mas se o cliente for inserir, né, o complemento, tem essa opção já configurada. O que mais? Além disso, eu também vou ter a opção de listar os meus clientes e também de fazer uma pesquisa do meu cliente quando ele estiver cadastrado. Porque depois que eu fizer o primeiro cadastro, eu preciso daquele ID para poder inserir nas outras tabelas relacionadas. Então, vou ter que fazer um select, uma pesquisa, depois assim que eu realizar meu cadastro, tá? Então, isso daqui nada mais são do que nomes que eu estou definindo, né? Vão ser os nomes para as minhas consultas. E a partir delas, aí eu vou criar as minhas consultas certinho, tá? Então, a gente vai criar uma outra classe, que vai ser onde eu vou criar as minhas consultas. Então, a gente vai vir aqui ó, dentro de Queries, botão direito, vamos criar uma classe. E a gente já criou alguns outros projetos usando esse padrão, que eu vou usar o SQL Manager. Então, eu estou criando uma classe para basicamente fazer para a gente todo o gerenciamento das minhas consultas SQL. A vantagem de usar ela aqui isolada e não direto no código, lá no repositório, por exemplo, é que eu tenho um local centralizado para cuidar das minhas consultas. Se eu tiver que incluir uma nova consulta, alterar, dar uma manutenção ou remover, eu sei exatamente onde eu tenho que mexer. Nessa parte de consultas, aí eu vou ter lá a enumeração que tem o nome da consulta, então esse nome tem que ser meio intuitivo, né? O cadastro de documento, realiza o cadastro do documento. A pesquisa de novo cliente vai pesquisar um cliente que acabou de ser cadastrado. Então eu vou usar esses nomes e aqui eu vou definir a consulta, tá? Então, essa minha classe, eu não vou instanciar ela. Ela vai ser uma classe estática, é uma classe de apoio. E ela vai ter basicamente um método estático que vai retornar uma string contendo a minha consulta SQL. Eu vou chamar ele de getSQL e ele vai receber como parâmetro aquela enumeração TSQL. Então, passo aqui qual que é a minha consulta e a partir dela eu defino qual vai ser a consulta que eu vou executar de fato, tá? Então, eu vou criar aqui ó, uma string chamada SQL. Ela vai ficar vazia a princípio. Então, eu vou ficar como ent. String.ent. E aí, no final, eu vou retornar essa consulta SQL. Boa! Então, como é que eu vou fazer isso? Para cada uma dessas consultas que eu defini aqui no TSQL, eu vou ter a query correspondente. Então, eu vou usar aqui ó, aquele switch, que é o
estrutura de seleção, né? Mas eu usar um if, então eu vou avaliar o tipo da consulta que eu vou passar aqui. Eu vou usar um switch para a consulta que eu passar. E aí eu vou ter aqui as minhas consultas, tá? Eu vou só, para ficar mais organizado, eu vou criar aquelas regiões, aquele snippet. Eu coloco o hashtag aqui, ó, region. Então eu vou ter uma região para cuidar das minhas consultas de cadastro. E eu vou ter o end region, tá? Então todas as consultas de cadastro eu vou colocar aqui. Agora eu vou copiar essa região aqui e a gente vai ter mais duas. Eu vou ter uma outra parte para pesquisa. Depois, por fim, eu vou ter uma outra parte de listagem. Essa para poder ficar bem organizada as minhas consultas. Tudo que for de listagem vai ficar aqui dentro, ó. Ele vai exibir aqui. O que eu tiver de pesquisa aparece aqui e o de cadastro vai aparecer aqui dentro de cadastro, tá? Isso aqui não altera em nada no código, mas para organizar ele. Certo? Boa. Então vamos para o cadastro. Então eu vou pegar cada uma daquelas opções e vou incluindo aqui, cada uma dessas opções aqui da consulta e vou incluindo o meu comando SQL. Então, para a gente fazer, por exemplo, o cadastro do cliente, eu basicamente botei isso daqui, ó. Case, se for essa opção tsql.cadastrar cliente, eu vou colocar o meu código SQL aqui, tá? Insira na tabela cliente o campo nome e o valor nome. E os parâmetros eu coloco com arroba, tá? Boa. Vou fazer a mesma coisa para os demais, ó. Então, na hora de eu fazer meu cadastro de documento, ó, então eu vou ter o cadastrar documento. Aqui eu vou ter o insert dele, insira no documento. Aí eu vou passar todos os campos que eu vou preencher da minha tabela, né? O ID, eu preciso saber qual que é o tipo do documento e o número dele. E aqui eu vou ter os valores correspondentes, né? Os três campos, eu vou manter o padrão de ter o mesmo nome do campo, o meu parâmetro, só que eu tenho um arroba para identificar que é um parâmetro. Beleza, então fiz o cadastro do cliente, do documento. Eu já deixei previamente configurado aqui, então eu vou copiar e colar e a gente passa por cada um deles, tá? Então, o documento eu já comentei. Depois vem o cadastro do e-mail, né? Ó, insira no e-mail. Então, eu vou passar o ID do cliente e a descrição do e-mail. E aí aqui eu vou ter os parâmetros dele. Depois a gente tem o endereço, que é o que tem mais campos, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas então eu vou fazer aqui meu insert. Aí eu vou passar o ID, logrador, o número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP. Todos os campos têm também parametrizado. E para o endereço 2, se a pessoa não informar minha aplicação, na verdade, né, de integração, meu serviço, ele não tiver o complemento, é um cadastro da mesma forma, só que você vai ver que ele não vai ter o campo complemento. Ó, do número, ele já pula para o bairro, cidade, estado, CEP, tá? E aí eu tenho os parâmetros também. E por fim eu tenho o meu cadastro de telefone, onde eu vou passar o número do telefone e o ID do cliente, tá? Então é isso, a parte de cadastro. Terminei aqui de definir minhas consultas de cadastro. Então agora eu vou fechar aqui essa região. Ó, minimizei ela. Na verdade, esses aqui vieram para frente, né? Deixa eu recuar ele, dar um Shift Tab que eles voltam, tá? Ó, mas se eu passar o mouse aqui no cadastro, ó, ele vai mostrar todas as consultas nesse templatezinho aqui, essa janelinha. Mas elas estão aqui, tá? Se eu expandir, elas continuam aparecendo. Boa. Vamos para a pesquisa agora. A pesquisa, ela vai trazer para gente o resultado das minhas consultas aqui do novo cliente, né? Assim que eu cadastrei um novo cliente, eu quero saber qual é esse cliente. Então, eu vou passar ele assim, ó. Eu vou ter o meu case. Deixa eu só recuar essa região que ela tá viva, gente. Ela tá querendo andar aqui, ó. Vou deixar apenas alinhado, tá? E aqui do listagem também, ó. Dou um Shift Tab, que ele faz o recuo. Então, vou pesquisar um novo cliente. Então, eu vou informar aqui, ó, o ID do cliente e o nome dele. Então, vou fazer um select a partir da tabela cliente e eu vou fazer um join aqui com documento também, tá? Então, fazendo um join, né? Então, vou linkar eles pelo ID do cliente, onde o nome seja igual o nome informado e o documento esteja nulo. Por que que ele vai fazer isso?
quando a gente cadastra um cliente, eu basicamente vou informar o nome. Então eu vou fazer a pesquisa exatamente pelo nome que eu cadastrei. E se por algum motivo eu tiver um cliente lá que tem o mesmo nome, se for um nome, sei lá, José da Silva, quando a gente está fazendo um cadastro novo, eu ainda não tenho definido o documento dele. Então, para não pegar aquele José da Silva que já foi cadastrado, não pegar o ID errado, eu vou validar também se não tem documento para ele ainda. Então, se o documento for nulo, então esse é o meu cliente novo. E vai ser a partir dele que a gente vai fazer todo o cadastro. Cadastro cliente, depois vai cadastrar documento, e-mail e as demais entidades, tá? Então, por isso que tem essa validação aqui, esse join. Então, eu faço a ligação, né, entre a tabela cliente e a tabela de documento, tá certo? Boa. Então, essa é a minha pesquisa. E aí, por fim, eu tenho a minha listagem, né? Então, deixa eu fazer uma listagem de cliente. Então, vou ter mais um aqui dentro de listagem. Vou ter mais um case. Então, ele vai trazer para a gente, seleciona os dados de cliente, o ID e o nome, ordenando pelo nome mesmo do cliente em ordem crescente, tá? Então, vão ser essas consultas que a gente vai usar na nossa aplicação. Belezinha? Então, com isso, definimos todas as queries. A gente vai ter nossa classe de apoio aqui, o SQL Manager. E aí, no próximo vídeo, então, a gente vai implementar essa parte aqui do repositório e também a conexão com o banco de dados. Então, a gente está preparando as consultas para utilizar no repositório. Aí, a gente só vai fazer a chamada depois dessa classe SQL Manager, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia!